Então, pessoal, bem-vindos à última parte da nossa aula. Eu estou aqui onde a gente parou da última vez. A gente adicionou os footprints a cada um dos símbolos que a gente já tinha criado, mas faltou mais uma coisinha que foi dar update em cada um desses componentes. Então, você pode vir aqui, depois que você já tinha salvado tudo, você pode vir aqui, update schematic sheets, vem, dá update, esse cara também, e esse cara também. Então a gente vai salvar tudo de novo. Vamos vir aqui no esquemático. E agora a gente vai gerar a nossa PCB, nossa placa de circuito impresso. Então, para isso a gente vem em Design, Update PCB Document. Ele vai abrir essa janela aqui e a gente vai validar algumas mudanças. Então, se tiver tudo verdinho, quer dizer que deu tudo certo. Se tiver algum vermelho, você pode me chamar para a gente tentar resolver isso aí. E Execute Changes. Então, pode fechar aqui. E está aqui os nossos componentes. E essa área preta vai ser onde a gente vai colocar eles. Só que se a área preta é a nossa PCB, perto dos nossos componentes ela está grande demais, né? Então a gente vai editar ela para ela ficar com um tamanho mais apropriado aí para ela. Então, para redefinir o tamanho dessa placa, a gente pode vir em... Primeiro a gente vai mudar a grid, né, que está em 1000 de novo. Então vamos View Toggle Units. Então ele mudou a unidade, vamos mudar aqui também a grid. Então a gente tem grid de 1 milímetro. Acho que assim tá bom. E vamos redefinir o tamanho dessa placa. Então a gente vai vir em View Board Planning Mode ou simplesmente apertar 1 para vir na área de planejamento de placa. Então a gente vai vir em Design e Redefine Board Shape. Então temos aqui. E a gente vai criar uma placa nova. A gente pode fazer aqui, ó. Vamos seguindo as coordenadas ali. Podemos fazer... Pode ser, vamos ver aqui, ó. 20. 20 por 20. Então aqui 20 por 20 por 20. Então pronto, aperta ESC. E pronto, a placa foi redefinida para essa área menorzinha. Então a gente pode vir em View, 2D, e a gente pode arrastar tudo isso aqui que pertence ao datasheet 1. Ao datasheet não, ao esquemático 1. Então vamos começar aqui a posicionar os nossos componentes. Primeiro o conector, a gente segura e arrasta, pode trazer ele para cá. E o que a gente vai fazer? A gente vai botar um resistor e um diodo de um lado da placa e um resistor e um diodo do outro lado da placa, na parte de baixo da placa. Então primeiro a gente vai botar os diodos que estão na parte de cima da placa junto com o conector. Então, esse cara e o resistor 1. Tem que tomar cuidado para não selecionar um pad e acabar editando ele sem querer. Então a gente vai verificar aqui onde tem mais 3 volts. Percebam aqui que os meus componentes ficaram um pouco esverdeados na hora que eu movimentei eles. Isso acontece porque o Altium ele tem algumas regras de posicionamento e essas regras têm a ver com a distância mínima entre cada componente. Como cada projeto tem uma regra diferente, esse aqui ele tá com as regras em default. Então, como ele não tem regra, ele diz que está tudo com erro. Então a gente vai apagar esse marcador de erro vindo aqui, ó, em Reset Error Markers. Mais para frente a gente vai aprender a configurar
essas regras, mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Então a gente vai reposicionar isso aqui com mais 3 volts para cima. Para girar é o mesmo esquema das outras partes do projeto, então aperta espaço para rotacionar. Então pronto aqui. E esse cara também, aperta espaço para rotacionar. Está pronto. Agora vamos passar esses dois componentes para o outro lado da placa. Então pode selecionar os dois com Shift. Vem aqui nas propriedades dele. Se essa aba de propriedade não tiver aqui, vem em Panels e aperta em propriedades. Como ela já está aqui, a gente vem e aperta e bota em Bottom Layer. Percebam que até o designator ficou invertido, que mostra que de fato elas estão do outro lado da placa. Então vamos mover elas para cá, posicionar primeiro, o R2 também. Pronto. Agora vamos rotacionar para elas ficarem com as ligações corretas, né? Vejam que quando a gente importou, o Auto automaticamente mostra as ligações que tem no esquemático. Então isso já facilita muito o nosso trabalho para fazer as conexões depois. Aperta espaço para rotacionar, aperta espaço para rotacionar de novo. Então, pronto aqui. E falta só esse resistor. Espaço para rotacionar. Ótimo. Então eles já estão exatamente no lugar que a gente quer. O conector, o pino dele vai atravessar essas duas furações, ou seja, então a gente teria contato metálico fácil na parte superior e na parte inferior da placa. Talvez não esteja muito claro quando eu falo a parte superior e a parte inferior da placa, mas eu vou botar aqui na visão 3D só para vocês verem. Então aqui está o conector que a gente botou, parte superior da placa é o R1 e o D1, e a parte inferior da placa foi quando a gente botou ali na bottom layer o R2 e o D2. Então percebam que o pino do nosso conector ele passa aqui por baixo. Então a gente poderia trazer o mais V3 para cá, fazer as conexões certinho e tal. Mas como isso aqui é um treinamento, eu vou mostrar uma ferramenta que é muito importante quando a gente está usando placas que tem duas superfícies, uma superior e uma inferior. Essa ferramenta é a ferramenta de via. Você não é essa daqui, task, clica aqui, ó, via, e a gente vai botar mais ou menos aqui, ó, pode ser, e outra aqui, pronto. O que é a via? A via é uma furação em que se injeta cobre metálico para fazer a interligação entre o lado superior da placa e o lado inferior. Então a gente liga o mais V3 aqui e liga o mais V3 de baixo aqui também. Aqui a gente conecta o ground e aqui a gente conecta o ground. Então a gente tem que informar para o Auto que esse cara aqui ele vai receber um mais V3. Ele vai fazer parte do circuito que tem essa tensão. Então perceba aqui que ele já atualizou. E esse cara também a gente tem que dizer para o Auto que ele vai receber GND. Então pronto. Então aqui ele já fez a interconexão, já atualizou. Agora a gente vai fazer o roteamento da placa. Para fazer isso, a gente vai usar essa ferramenta aqui. Pode clicar nela. Prestem atenção para ver se a gente está na top layer. A top layer é a layer que vai fazer a condução. Então a gente pode vir aqui, ó, e ele já vai perceber onde que tem pinos. Então quando a gente chegar perto do pino vai aparecer essa cruz e esse círculo, quer dizer que está conectado. Se não tiver, não está conectado, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que colocou e não colocou. Então, ó, aqui está no meio, certinho, pode apertar, fez a conexão entre os dois. Aqui também, pode vir, conecta aqui, ground também.
conectou. A gente vai conectar na via. Conecta na outra. E agora a gente vai mudar de layer. Como a gente vai fazer essa conexão na parte de baixo da placa, então a gente tem que mudar para bottom layer para fazer a condução da bottom layer. Então clica para criar os fios. Não são fios, né? É o roteamento da placa. Então pode apertar. Opa. Então aqui eu fiz um errinho. Então aperta ESC, Ctrl Z. ESC de novo, Ctrl Z. Vou dar mais um Ctrl Z só para fazer aquela ligação de novo, porque talvez ela não tenha ficado certinho. Então, ó, pronto, tá feito. Eu acho que antes eu tinha deixado um pouquinho pro lado e ele não tinha pego exatamente no pad. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó. Então, conecta aqui de novo, conectou. E aqui no GND também. Então pronto, a gente tá com a placa roteada. Percebo que como a gente movimentou os componentes de novo, eles ficaram verdes de volta. Então pode vir em Tools, Reset, Erro Markers. Então pronto, as ligações estão feitas. Só que percebam que o designator está exatamente em cima da ligação. Isso não tem problema porque a ligação ela passa por debaixo de uma camada que fica em cima da placa. Mas para a gente conseguir enxergar tudo certinho, a gente vai segurar e arrastar e trazer aqui para o lado. Na bottom layer também, ó, bottom overlayer, a gente pega, arrasta e traz aqui, ó, pode ser aqui. Como eu mexi, tem que resetar os erros de novo. Então vamos apertar 3 para ver como que ficou. Aperta Shift para rotacionar. E está feito a nossa plaquinha. Então eu queria só comentar mais uma coisinha, uma preocupaçãozinha que a gente tem que ter, que a gente não teve aqui, que é a largura dessas linhas, né? Dependendo da corrente que vai passar aqui, essa linha vai ter que ser mais grossa ou mais fina. Como aqui vai passar só 3.3 volts, essa largura de linha de 0.254 já é uma largura ok, sabe? Só que se a gente estiver trabalhando com um projeto que passa uma corrente alta, talvez a gente precise de um meio milímetro ou talvez algo a mais ainda. Outra coisa que a gente não se preocupou também foi nas vias. Então a gente acabou não editando o diâmetro das vias, mas dependendo da corrente que vai passar por ali também, a gente tem que modificar o diâmetro desse furo. Outra coisa que eu acabei não comentando é que não é recomendável fazer 90 graus no áudio. Então, por exemplo, o áudio nem te deixa fazer isso, né? Ele sempre, quando vai fazer uma curva, ele faz essa curvinha de 45 graus para evitar que a gente faça uma curva em 90 graus. Isso tem a ver com espelhamento de corrente. Eu não sei explicar direito esse efeito físico, mas é uma preocupação que a gente tem que ter, que na parte prática pode acabar com o projeto. Então vou dar Ctrl Z aqui só para acabar com aquela linha. Então evite muito a não faça roteamento em 90 graus, beleza? De resto eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Então, até mais.